Eu já vi a cena do acoplamento em Interestelar várias vezes, mas toda vez eu literalmente fico sem fôlego. E toda vez que Cooper assiste em lágrimas aos vídeos das mensagens dos seus filhos já crescidos. Uma mensagem em 23 anos. Vamos começar do início. Para aqueles para quem passou uma vida inteira, e para eles se passaram apenas algumas horas, isso ainda toca profundamente a alma. Murphy pegou o carro do vovô sem pedir, bateu o carro, mas ela mesma parece estar bem. É por isso que considero Interestelar um dos filmes de ficção científica mais emocionalmente fortes e dramaticamente bem construídos da história do cinema. E nisso, sem dúvida, há um enorme mérito de Christopher Nolan, o diretor que domina de forma magistral a arte da dramaturgia. Mas é justamente porque eu valorizo e amo tanto esse filme que não posso deixar de notar um erro fundamental nele. E não é tanto um erro de enredo, mas sim um erro conceitual e filosófico. Esse erro leva a um efeito paradoxal e inesperado. Algumas teorias de fãs, criadas pelos espectadores, acabam sendo muito mais profundas e interessantes do que a ideia original do autor. A maioria das análises sobre Interestelar, que hoje podem ser encontradas na internet, ou distorcem conscientemente a ideia do autor, ou demonstram uma completa falta de compreensão dela. E, ao que me parece, a razão disso está naquele mesmo erro fundamental. Por causa disso, a ideia original do filme não causa uma impressão tão forte. Neste vídeo, vou tentar entender o que realmente acontece com o tempo em Interestelar. Porque isso cria sérias limitações para a interpretação do filme, e como exatamente essa característica impede a história de alcançar a força e a escala que ela poderia ter. E também vou falar sobre uma teoria de fã, que, na minha opinião, explica o que acontece de forma muito mais orgânica e leva a conclusões muito mais profundas e envolventes do que a interpretação frequentemente simplificada, do que aquela ideia bonita, mas superficial, sobre o amor que vence tudo. Amor, sim, amor. Tudo como dizia Brand. E o meu apego a Murphy, ele é palpável. Talvez não exista outro diretor para quem o tempo tenha um papel tão importante quanto para Christopher Nolan. O tempo em seus filmes. Muitas vezes, não é apenas um cenário, mas mais um personagem invisível. O filme Interestelar não é exceção. E para entender o que eu chamo de erro fundamental desse filme, primeiro precisamos entender exatamente o que está acontecendo aqui. Com o tempo em Interestelar, nos deparamos com a influência direta do futuro sobre o passado. Cooper, ao entrar no Tesserato dentro do buraco negro, usa a gravidade para enviar uma mensagem para sua filha no passado. Primeiro, ele transmite as coordenadas da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, na verdade, para si mesmo. Tars, me dê as coordenadas da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço em código binário. Entendido, transmitindo os dados. E depois, codifica informações importantes usando os ponteiros do relógio. Vamos codificar a mensagem no movimento do ponteiro dos segundos. E é aqui que o filme entra no território de um dos mais antigos pesadelos filosóficos, o chamado paradoxo do avô. Se alguém do futuro transmite para o passado uma informação que muda o curso da história, surge a pergunta: como e em que momento esse futuro existiu, afinal? A causa principal de Cooper ter ido para o espaço foram os dados que ele mesmo transmitiu do Tesseract. Mas se ele não tivesse enviado esses dados, não teria ido para o espaço. E se não tivesse ido, não teria conseguido enviar esses dados. Nós caímos em uma armadilha lógica, onde causa e efeito estão invertidos e acabam mordendo o próprio rabo. A mesma situação acontece com a sobrevivência da humanidade. Para que a informação seja transmitida, é necessário que a humanidade sobreviva, mas a sobrevivência da humanidade, por sua vez, depende justamente dessa transmissão. Um círculo vicioso. E antes de continuarmos, vamos parar e entender como, em geral, o cinema costuma resolver esses paradoxos. Que truques os autores de ficção científica usam para não se perderem em contradições lógicas? No cinema e na literatura, o paradoxo do avô morto é superado de diferentes maneiras, dependendo do gênero, do clima do filme e da imaginação do autor. Existem muitas ideias, mas eu destacaria 5 principais. Vamos começar pelas mais fantásticas e cientificamente infundadas, e aos poucos vamos chegar
aquelas teorias que têm pelo menos algum embasamento científico. O primeiro método são os guardiões do tempo, mecanismos de proteção do universo. Essa é a opção favorita dos escritores de ficção científica. De acordo com essa ideia, o universo supostamente possui mecanismos internos que ativamente impedem que viajantes do tempo alterem o curso da história. Isso pode ser alguma organização ou até mesmo forças impessoais. Assim que você tentar mudar algo importante no passado, interferir em eventos, evitar uma catástrofe ou um assassinato, o universo começará a te impedir. Ou você vai se deparar com um agente que vai te impedir para não causar um paradoxo. Para ilustrar, vamos pegar o exemplo clássico de tentar impedir o assassinato de Kennedy. Então, você viajou para o passado, seguiu o assassino e está prestes a impedir o disparo. E aí tudo começa a dar errado. Sua arma emperra, você é atropelado por um carro, ou, de repente, um curioso aparece bem na sua frente. Qualquer ação, qualquer coincidência, mas com o único objetivo de não deixar você mudar o curso dos acontecimentos. O embasamento científico dessa ideia é mais ou menos o mesmo da gravidade em Guerra nas Estrelas, ou seja, zero. Isso é apenas um truque de roteiro, bonito e impactante, mas que não tem nada a ver com a física real. O segundo método são as linhas do tempo autodestrutivas, uma versão um pouco mais cruel. De acordo com esse conceito, se a sua interferência no passado criar um paradoxo, toda a linha do tempo começa a se destruir. Novamente, o exemplo com Kennedy. Você salva o presidente. Se esse salvamento leva a um conflito lógico, por exemplo, sem a morte de Kennedy, não acontecem os eventos que levaram ao seu nascimento, então o universo começa a colapsar, cidades desaparecem, pessoas são apagadas. Às vezes, esse processo é retratado como uma catástrofe instantânea, às vezes como uma dissolução lenta da realidade. Mas o ponto é o mesmo. Se surge um paradoxo, o mundo em que ele surgiu é destruído. Infelizmente, também não há base científica aqui. 3 teorias do contínuo temporal destrutivo. Esse método é mais civilizado e é usado na literatura e no cinema com mais frequência do que outros. Você interfere no passado, muda os acontecimentos e a antiga realidade desaparece silenciosamente, dando lugar a uma nova. No caso de Kennedy, isso pareceria assim. Você impede o assassinato e, em vez de um apocalipse, o mundo ao redor simplesmente se reorganiza. Agora Kennedy está vivo, a história seguiu por outro caminho, e você se encontra em uma nova versão da realidade. E embora essa versão pareça a mais lógica, ela também não tem base científica. 4. A teoria dos multiversos, baseada na chamada interpretação de muitos mundos. E aqui, passamos para teorias que já estão sendo seriamente discutidas por cientistas. De acordo com a interpretação de muitos mundos, qualquer ação capaz de causar um paradoxo cria um novo ramo da realidade. No nosso exemplo, você salva Kennedy, e nesse exato momento nasce um novo universo onde ele está vivo, e a história segue um roteiro diferente. E a realidade onde ele morreu ainda existe, mas você já não poderá mais voltar para ela. Essa ideia é realmente discutida em círculos científicos e é considerada um dos modelos possíveis do mundo quântico. O quinto método é a teoria da linha do tempo fixa. No meio científico, é conhecido como o princípio da autoconsistência de Novikov. Segundo esse princípio, não importa o que você faça no passado, não será possível criar um paradoxo, porque suas ações ou já farão parte da história que já aconteceu, ou estarão fadadas ao fracasso desde o início. Se você tentar salvar Kennedy, pode, por exemplo, descobrir que foi justamente a sua viagem que causou a morte dele. O passado é rigidamente fixo, sem alternativas, sem mudanças. Tudo o que acontece, acontece porque tinha que acontecer assim. Embora pareça entediante do ponto de vista da física teórica, essa é uma das hipóteses mais sérias. Como já disse, de todas as teorias que tentam resolver o paradoxo do avô morto, apenas 2 são consideradas teoricamente aceitáveis do ponto de vista da ciência moderna: a teoria dos multiversos e o princípio da autoconsistência. A primeira é baseada na mecânica quântica, em particular, na interpretação dos muitos mundos de Hugh Everett. A segunda se baseia na teoria geral da relatividade de Einstein. É nessa contradição entre as 2 abordagens que se esconde um dos principais problemas não resolvidos da física moderna:
A mecânica quântica e a teoria da relatividade são duas teorias brilhantes, confirmadas por experimentos, mas o problema é que elas não são compatíveis uma com a outra. Ela não conseguiu conciliar a relatividade com a mecânica quântica. Precisamos de mais dados e olhar dentro de um buraco negro. Alguns cientistas acreditam que, se pudéssemos olhar além do horizonte de eventos de um buraco negro, talvez finalmente encontrássemos uma maneira de unir essas duas teorias. Mas vamos voltar ao nosso filme. Então, qual teoria Kip Thorne, que atuou como consultor científico de Nolan, escolheu como base científica para o filme? Como se sabe, Thorne insistiu que tudo no filme tivesse o máximo de fundamentação científica possível. E a resposta, na minha opinião, é óbvia. Que teoria poderia escolher um dos principais especialistas mundiais em teoria da relatividade geral, o astrofísico, um amigo próximo e colega do falecido Stephen Hawking, o autor do livro Ciência Interestelar, que chama Igor Novikov, o criador do princípio da autoconsistência, de seu grande amigo, com quem, aliás, foram coautores de alguns capítulos do livro de Stephen Hawking, O Futuro do Espaço-Tempo. É evidente que a base científica do filme foi justamente o princípio da autoconsistência. É justamente aqui, na minha opinião, que está o principal erro de Interestelar. E aqui está o porquê. Apesar de o princípio da autoconsistência ser realmente considerado uma das abordagens mais cientificamente fundamentadas, sua aplicação ao Interestelar acabou prejudicando, na minha visão, a dramaturgia e a proposta filosófica do filme. Em primeiro lugar, o princípio da autoconsistência significa que no filme não pode haver linhas do tempo paralelas, nenhuma versão alternativa dos acontecimentos, nenhum loop temporal divergente. Existe apenas uma única realidade, e ela já aconteceu. Isso automaticamente significa que a humanidade nunca foi extinta. A salvação já estava programada desde o início, e Cooper e Murphy estavam destinados a cumprir seus papéis exatamente como estava predestinado. Por isso, todas as teorias que você pode ter encontrado na internet sobre a extinção da humanidade, sobre tentativas de inteligência artificial corrigir erros do passado, sobre recriação da linha do tempo, não tem nada a saber com a ideia original de Christopher Nolan e Kip Thorne. Em segundo lugar, se aceitarmos o princípio da autoconsistência, nos deparamos com uma conclusão muito mais pesada. Não existe livre-arbítrio neste mundo. No filme, isso é dito quase que diretamente. Eles nos trouxeram aqui não para que mudássemos o passado. Todas as ações de Cooper, todos os seus esforços no Tesseract, toda a sua luta não são uma escolha livre. É a execução de um algoritmo previamente determinado. Ele simplesmente cumpre seu papel naquela cadeia de eventos que sempre existiu. Encontraremos uma saída, professor. Sempre encontramos. Me dê as coordenadas da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço em Código Binário. Então, todas essas cenas que percebemos como o auge do drama humano, o acoplamento da nave, a despedida da filha, a luta interminável de Cooper, na verdade, já estavam predestinadas e não poderiam ter terminado de outra forma. E isso, na minha opinião, desvaloriza completamente toda a tipo da dramaturgia. Porque se os heróis não têm uma escolha real, se seus sofrimentos, medos e esperanças foram apenas elementos de um caminho já fixado, então a empatia emocional não faz sentido. Por que se preocupar com o personagem se ele não pode mudar o seu destino? Não adianta se preocupar, é como questionar se o sábado virá após a sexta ou se o sol nascerá pela manhã. É exatamente por isso que Christopher Nolan faz do amor de um pai por sua filha o tema central do filme. E o meu apego a Murphy, ele é palpável. Isso é a chave. Nós somos a ponte. É justamente ela, como é afirmado no filme, que se torna essa ponte entre as dimensões. Com a ajuda dessa ligação invisível, Cooper transmite os dados para Murphy e assim salva a humanidade. Mas se você olhar com atenção, fica claro que no filme foi colocado também outro significado muito mais profundo. Além disso, várias cenas, pequenos detalhes e falas indicam que essa ideia, muito provavelmente, realmente foi desenvolvida em algum estágio do roteiro. E só depois, provavelmente, foi tomada a decisão de mudar tudo e fazer do amor o tema principal do filme. Claro, isso é em grande parte uma suposição minha, mas quando você vir quantos detalhes apontam para uma interpretação alternativa, talvez concorde que ela é muito mais lógica, orgânica e dramática. Mas o mais frustrante de tudo é que o princípio da autoconsistência
não é a única teoria do tempo cientificamente fundamentada. Se, em vez de Kip Thorne, o consultor fosse, digamos, um cientista como David Deutsch, um dos mais destacados representantes da escola quântica e pioneiro na área da computação quântica, poderíamos ter tido um filme completamente diferente. Um filme em que ramificações de eventos são permitidas, onde o passado pode ser alterado, onde as escolhas humanas realmente importam. É exatamente esse modelo que possibilita a teoria sobre a qual vou falar mais adiante. Uma teoria que, na minha opinião, explica tudo o que acontece em Interestelar de forma muito mais lógica. Por exemplo, ela explica bem porque Cooper fala o tempo todo sobre sua filha Murphy e permanece quase indiferente em relação ao seu filho. O que foi, Murphy? Quer brincar? Vamos para a segunda, Murphy. Você está de parabéns e tem que explicar tudo. Fale comigo, Murphy. Eu vou voltar. Acho que você nem vai se lembrar do nome dele de imediato, porque isso não é apenas uma convenção dramática, mas a chave para entender uma das ideias principais do filme, que, na minha opinião, em algum momento foi injustamente deixada em segundo plano. A chave para entender o filme está em perceber quem é, de fato, o verdadeiro herói dele. No fim, todos foram salvos por alguns eles. Quem são eles? Eles? Eles escolheram você. Quem são eles? Quem são esses malditos? Existem várias hipóteses sobre quem são esses eles. A primeira é apresentada pelo próprio Cooper. Isso não são seres. Somos nós. Nós mesmos nos trouxemos. Mas aqui mesmo Tars discorda. Cooper, os humanos não poderiam ter criado isso. Cooper tem certeza do contrário. Mas em quem você confia mais? Em um humano com sua intuição ou em um robô cheio de sensores, capaz de analisar tudo ao redor? Já nos mostraram antes que as pessoas não estavam preparadas para uma missão tão grandiosa quanto salvar a humanidade, pelos mesmos motivos que o Dr. Mann mencionou. Estamos dispostos a nos sacrificar sinceramente por aqueles que conhecemos, mas nossa compaixão não alcança pessoas desconhecidas. As pessoas não são capazes de se sacrificar por todos, apenas pelos seus entes queridos. A evolução ainda não consegue superar essa barreira simples. Como foi dito para nós no início do filme, através do buraco de minhoca para outros planetas. Foram os melhores representantes de sua espécie. Eram as pessoas mais corajosas, a bordo sob a liderança do brilhante Dr. Mann. E o Dr. Mann era o melhor entre eles. Você disse uma vez que o Dr. Mann era o melhor de vocês. Ele é incrível. Estamos aqui graças a ele. Ou seja, ele era o melhor dos melhores. Até o sobrenome dele, Mann, no original soa como man, ou seja, homem. No final, os melhores representantes da humanidade estavam dispostos a arriscar a todos para se salvar. Nós dois temos 50% de chance de morrer agora. A melhor probabilidade em anos. Há também a visão de que todos foram resgatados por seres que habitam a quinta dimensão, onde Cooper acabou adentrando. Mas aqui surge a principal questão. Por que essas entidades precisariam salvar uma certa humanidade que vive em outra dimensão? Quem são esses diabos, afinal? E por que eles teriam que nos ajudar, hein? Para mim, a versão de que algumas divindades de outra dimensão salvaram as pessoas soa ainda mais absurda do que a versão de que todos foram salvos pelo amor. Então, quem é o verdadeiro herói que acabou salvando todo mundo? Quem estava disposto a sacrificar sua vida sem hesitar pelo bem de salvar os outros? Quem é capaz de suportar a fome e a falta de oxigênio? Correto, as máquinas. Na narrativa, existem pelo menos 3 robôs, Tars, Kip e Case. Eles poderiam ter sido omitidos, mas por alguma razão foram incluídos. Oi, Case. Oi, Tars. Ao contrário dos humanos, as máquinas estão prontas para executar qualquer ação necessária para atingir o objetivo, sem hesitação ou emoção. Ele é um robô. Não é necessário pedir nada a ele. Tarsu é indiferente à sua própria segurança quando recebe a ordem de entrar em um buraco negro. Você vai fazer isso por nós. Antes que vocês comecem a chorar, lembro que sou um robô e devo fazer tudo o que vocês mandarem. Case corre para salvar Amélia assim que recebe a ordem para fazê-lo. Case, vá atrás dela. Mais rápido, vamos. Ainda tem Kip, o robô do Dr. Mann. Sem oxigênio suficiente, Kip cuidava de tudo. Quando Tars pergunta ao Mann o que aconteceu com Kip, o doutor mente. Degeneração. Por engano, considerei o primeiro material orgânico encontrado como cristais de amônia.
Quando Tars se oferece para consertá-lo, ele responde: não. Não, aqui é preciso uma mão humana. É necessário um toque humano aqui. A questão é que Kipa provavelmente foi desativada pelo próprio Man, porque justamente um robô não permitiria que ele falsificasse dados e colocasse a humanidade em perigo. Esses robôs não são as únicas máquinas que transmitem essa ideia. Vemos que as colheitadeiras de Cooper funcionam praticamente de forma autônoma, com intervenção humana mínima. Em sequência, vinham do campo para cá. Algo está desregulando a bússola deles. Ele só os programa, e depois disso eles funcionam sem a participação dele. As baterias que essas máquinas usam são bastante duráveis, como também afirma o Dr. Mans. Eu usei a fonte de energia dele para pesquisas. Ainda há eventos como o drone. Sente-se. Se considerarmos isso fora da hipótese de que foram as máquinas que salvaram a humanidade, então isso não faz sentido. Por que incluir isso na trama? No entanto, se supormos que foram exatamente os robôs que salvaram a espécie humana, então esse evento de repente adquire um significado profundo. O drone voou pelos espaços do planeta por 10 anos inteiros, e quem sabe por quanto tempo mais ele continuaria fazendo isso. Ele ficou no ar por muito tempo. O centro de controle em Delhi foi fechado junto com o nosso, uma década atrás. Assim, se outras máquinas receberem a única tarefa de salvar a humanidade, elas podem continuar existindo por muito tempo, mesmo que a própria humanidade seja extinta. Nenhuma consideração moral ou ética poderá impedi-las em seu objetivo de cumprir essa tarefa. Aqueles que se opõem à teoria de que foram as máquinas que salvaram a espécie humana citam o Dr. Ban, cuja declaração é a seguinte: Cooper, sabe por que não enviam robôs para missões como essa? Porque eles não sabem improvisar. Eles não sabem improvisar. Mas, em primeiro lugar, essa frase era mais necessária para a sua trama, para justificar o envio de pessoas aos planetas e não de robôs. Se essa citação não existisse, o espectador teria uma pergunta legítima: por que a humanidade não enviou robôs nessa missão sem sacrificar vidas humanas? Esse é o propósito dessas palavras. E em segundo lugar, essas palavras na verdade provam a teoria sobre os robôs e não a refutam. Nós sabemos exatamente que tipo de improvisação o Dr. Man tentou fazer sob o efeito do medo da morte. E sim, o robô realmente não é capaz disso. O robô não sabe improvisar porque não é possível programar nele o medo da morte. Ele não é capaz de colocar a espécie humana em perigo, agarrando-se a uma chance de se salvar. Se tudo isso for mesmo assim, então vamos tentar entender toda a sequência de acontecimentos. Diante da ameaça de extinção da humanidade, um grupo de cientistas e engenheiros confia a missão de salvar sua espécie às máquinas. A espécie humana está à beira da extinção, mas os robôs, que não precisam nem de ar nem de comida, como drones, continuam operando e tentando resolver o problema. No final, eles chegam a uma solução. Ao entrar em um buraco negro com singularidade suave, pode-se atravessar o horizonte de eventos e influenciar o passado pela gravidade, que é o que eles fazem. Estando nessa quinta dimensão, eles criam um buraco de minhoca que leva assim novos mundos. Buraco de minhoca. Ela apareceu há 48 anos. Quem quer que sejam, parecem estar nos observando. Eles influenciam a nave do Cooper, que perde o controle logo no início do filme. Desligamento total. Não, eu preciso de energia. Algo desligou o sistema de controle. E de fato, inicia uma série de pesquisas da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Se aplicarmos a lógica dos multiversos, baseada na interpretação de muitos mundos, qualquer alteração no passado leva à criação de uma linha do tempo paralela, na verdade, um universo paralelo. As influências gravitacionais criam exatamente essa linha do tempo, na qual a narrativa deste filme se desenrola. O trigo morreu, adoeceu com alguma coisa e tivemos que queimá-lo. As máquinas enviam as coordenadas da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço para Cooper em código binário. Assim, inicia-se uma cadeia de eventos que, no final, levará Cooper a entrar em um buraco negro, o chamado Tesseracto. Aliás, quem chega lá primeiro é o TARS, e sem a ajuda dele, Cooper não teria conseguido transmitir nada. E é justamente lá que TARS informa a Cooper que os humanos não poderiam ter criado esse dispositivo.
Cooper, os humanos não poderiam ter criado isso. Assim, em Interestelar, existem pelo menos duas linhas do tempo diferentes. A primeira, na qual a humanidade perece, mas confia a missão às máquinas. E a segunda, onde as máquinas encontram uma solução e uma forma de transmitir os dados para os humanos. No passado, Programa Lázaro. Soa encorajador. Lázaro ressuscitou dos mortos. Sim, mas primeiro ele teve que morrer. é exatamente essa teoria que ajuda a explicar praticamente todos os acontecimentos do filme. Por exemplo, por que Cooper trata seu filho com tanta frieza e concentra toda a sua atenção em Murph? Seu filho Tom personifica as ideias de estabilidade e conservadorismo, com foco nas tarefas do presente. Ele será um ótimo fazendeiro. Tem talento para isso. Ele é um fazendeiro que sempre quis ficar na terra. Eu gosto do que você faz. Eu amo nossa fazenda. Cooper é engenheiro e inventor de espírito, e ele declara abertamente: começamos a nos esquecer. Exploradores, pioneiros, não topeiras. Ele está convencido de que, se a humanidade desse mais atenção à ciência, hoje já existiriam aparelhos de ressonância magnética. E sua esposa poderia ter sobrevivido. Se ao menos um deles existisse, os médicos teriam detectado o cisto no cérebro da minha esposa antes de sua morte, não depois. Cooper é forçado a ser fazendeiro, mas detesta, pois vê como um símbolo de estagnação. Você odeia a fazenda, papai. O vovô disse isso. Murph, ao contrário, assim como seu pai, representa o desejo por descobertas, ciência e tecnologia, justamente as forças capazes de salvar a humanidade. É no confronto dessas duas visões de mundo que se constrói o conflito entre Tom e Murph. É preciso ensinar as crianças a viver neste planeta e não contar histórias sobre como deixá-lo. Tom é um homem do passado, que se apega ao mundo familiar. Porque a sociedade não aprova gastos com pesquisas espaciais. Seus filhos adoecem, forçando o abandono da fazenda. Tudo está ruim, eles não podem ficar aqui. Mas ele se recusa terminantemente. Se você não quer ir, deixe sua família ir. Por favor, salve-os. Ele avança contra o médico com os punhos, ignorando os argumentos de Myorph. Deixe-me esclarecer algo. A responsabilidade é sua. E então, em desespero, ela ateia fogo no milharal. E além de ser uma maneira real de finalmente fazer com que Tom vá embora e leve as crianças para um lugar mais seguro, isso também simboliza a necessidade de abrir mão do passado pelo futuro. Tarso expressa diretamente essa ideia. Terceira lei de Newton. Para alcançar algo, as pessoas primeiro precisam abrir mão de alguma coisa. Às vezes, para construir algo, é preciso destruir algo. Tars não tem os defeitos com os quais a natureza nos presenteou. Amamos nossos entes queridos e somos capazes de sacrifícios por eles. Mas é difícil sentir o mesmo por desconhecidos. Quando nossos entes queridos estão em perigo, quando alguém deles morre, para nós isso é uma tragédia monstruosa. E isso nos afeta incomparavelmente mais do que a morte de milhares de desconhecidos. A evolução nos preparou para sobreviver em pequenos grupos, não para salvar toda a humanidade. É exatamente por isso que, diante de uma ameaça global, a humanidade se mostra incapaz de garantir sua própria salvação. As máquinas, criadas por nós, são desprovidas das fraquezas emocionais que limitam os humanos. Cooper demonstra ceticismo em relação aos robôs no início da história não por acaso. Vocês estão correndo um grande risco ao usar antigos robôs militares. O bloco de controle deles é imprevisível. No final, ele passa a considerar Tars como um amigo e insiste em sua recuperação. Encontramos este robô perto de Saturno com o bloco de alimentação quebrado, mas podemos substituí-lo se desejar. Sim, por favor. Máquinas e tecnologias. Isso é a única coisa que pode mudar a situação. É exatamente disso que Cooper sempre fala. Um desses aparelhos inúteis de antigamente se chamava MRT. E se acontecer outra catástrofe na Terra, teremos que apostar não nos melhores entre as pessoas, mas nas máquinas, na inteligência artificial, na tecnologia. Porque o verdadeiro herói dessa história não é Cooper, e nem mesmo Murph. O verdadeiro herói são o conhecimento e a tecnologia. Tecnologias capazes de superar nossas limitações biológicas e nos dar uma chance de um futuro melhor. Às vezes, as teorias de fãs acabam sendo mais bonitas do que o original, e mesmo que a interpretação oficial de Interestelar,
baseada no princípio da autoconsistência, imponha limitações rigorosas, vale a pena se permitir um pouco mais de liberdade. Nascem histórias muito mais elegantes e convincentes. A busca por significados ocultos, as análises e discussões sobre a intenção acabam sendo muito mais importantes e interessantes do que a própria obra. E se você também sente que algo especial nasce nesse processo, apoie o canal com sua inscrição e um like. Tenho certeza de que essa pequena ação também vai influenciar o futuro e ajudar a criar muitos outros vídeos como este.